Bem-vindos! Hoje a gente mergulha no universo de Orison Swett Marden, sabe? Uma figura bem marcante ali do fim do século XIX, começo do XX. E vamos focar na obra principal dele, Pushing to the Front, de 1894. Isso mesmo. Um livro que, nossa, definiu muita coisa. Exato. A gente tem aqui uns trechos da biografia dele e também uma análise mais, assim, detalhada do livro. A ideia é tentar entender o núcleo do pensamento desse pioneiro da motivação, né? E ver o que ainda faz sentido hoje. Com certeza. Ok, vamos desvendar isso. O Marden, ele teve um começo de vida, assim, bem complicado. Ficou órfão, passou por várias dificuldades, sabe? Uhum. E teve um momento super dramático, um incêndio que levou tudo que ele tinha. Mas aí, no meio daquela situação toda, ele achou um livro. O Self-Help, do Samuel Smiles. Incrível isso, né? Sim. E esse livro acendeu nele, tipo, uma missão de vida. Inspirar os outros a superar os desafios. E ele conseguiu, hein? Essa missão deu muito certo. Pushing to the Front não foi só um livro, foi um fenômeno. Um best-seller mesmo, que ajudou a formar o gênero de autoajuda que a gente conhece. É verdade. Tanto que, logo depois, em 1897, ele foi lá e fundou a revista Success. A Success, super famosa também. Exato. Virou um megafone para as ideias dele sobre otimismo, perseverança, como aplicar isso na vida, nos negócios. Ele pegou bem o espírito da época, mas, sabe, com uma mensagem que parece que vai além do tempo dele. É interessante pensar que ele já falava de coisas que hoje são super comuns nesse papo de desenvolvimento pessoal, né? Totalmente. O que é fascinante aqui é ver a estrutura do pensamento do Marden em Pushing to the Front. Ele baseia tudo em alguns pilares, assim, bem claros. Primeiro, essa crença quase que inabalável no poder do pensamento positivo. A famosa mentalidade positiva. Isso. Para ele, a atitude mental não era só um detalhe, era o que construía o destino da pessoa. Ele batia muito na tecla de que cultivar o otimismo era o primeiro passo concreto para a mudança. Mas não era só pensamento, né? Tinha a questão do caráter também, muito forte. Fundamental. Marden insistia demais nisso, desenvolver o caráter em integridade, honestidade, autodisciplina. Para ele, essa era a base, o alicerce para qualquer sucesso que fosse duradouro, que tivesse significado, entende? Entendi. Sucesso sem base sólida não para em pé. Exato. E claro, o tema que dá nome ao livro, a perseverança. Aquela determinação de continuar empurrando para frente, né? Ver o obstáculo não como um muro, mas como um degrau. Gosto dessa imagem do degrau. E por fim, ele conectava tudo. Ter clareza do objetivo, definir metas, com a necessidade, sim, vital de agir. Ter iniciativa. Não adiantava só querer ou planejar. Tinha que botar a mão na massa. Agir consistentemente. Falando em agir, uma das análises que a gente viu traz uma leitura bem curiosa, aplicando o princípio 80-20. Ah, o princípio de Pareto. Interessante. Sim, para quem não conhece, é aquela ideia de que geralmente 80% dos resultados vêm de 20% das causas, dos esforços. Aqui é onde fica realmente interessante. Aplicando isso ao Marden, essa análise sugere que 80% do sucesso, da superação que ele fala, viriam de um núcleo de 20% de mentalidades e ações-chave. Faz sentido. E quais seriam esses 20% cruciais, então, segundo essa visão? A análise aponta para 4 coisas. Primeiro, uma mentalidade otimista inabalável. Aquela confiança mesmo, sabe? A base de tudo. Segundo, uma perseverança extrema. Não desistir de jeito nenhum. Quase uma teimosia boa. Terceiro, a integridade e o caráter sólido como guia. E quarto, a combinação de visão clara com ação consistente. Saber para onde ir e ir, todo dia. Então, o ponto principal dessa leitura 80-20 seria que, apesar de Marden falar de várias virtudes, essa combinação específica, otimismo forte, impulsionando a ação persistente e focada, seria um motor mais potente, né? O que realmente gera o resultado. Exatamente essa é a ideia. E se conectarmos isso ao quadro geral, a gente entende melhor por que essas ideias do Marden ainda ecoam tanto hoje.
A nossa época também valoriza muito, talvez até mais, né? A resiliência, o otimismo, mas um otimismo prático, a busca por se melhorar. São temas que não saem de moda. Pois é, temas perenes. E o Marden já estava lá, falando disso com paixão há mais de 100 anos. E a dedicação dele era imensa, né? Ele escreveu muito, mais de 50 livros, quase todos girando em torno desses mesmos assuntos. Nossa, 50 livros? Bastante coisa. Uma produção enorme. Então, o que tudo isso significa? No fim das contas, a mensagem central do Marden parece ser um voto de confiança muito forte no potencial que existe dentro de cada pessoa, né? Sim, um potencial que não é fixo. Mencionado se a gente cultivar a mente, fortalecer o caráter e, principalmente, agir com persistência. É um chamado forte para a autorresponsabilidade, para a gente construir nossa própria vida. É um chamado poderoso. E isso levanta uma questão importante para a gente pensar hoje. A época do Marden, ali no fim do século XIX, início do XX, valorizava demais a força de vontade individual, a responsabilidade de cada um. Aquela ideia do self-made man. Sim, bem característico daquele período. Então, pensando nisso, como que a gente pode hoje pegar essa mensagem valiosa do Marden sobre a nossa força interna, nossa agência pessoal e equilibrar com o que a gente entende sobre o impacto de fatores externos? Boa pergunta. Fatores como? Penso nos fatores sistêmicos, sabe? Condições sociais, econômicas, a importância da comunidade, das redes de apoio. A gente sabe que tudo isso também influencia, facilita ou dificulta o caminho de cada um para o sucesso, para a realização. Como encontrar o equilíbrio entre a força que vem de dentro e as circunstâncias que vêm de fora? Exatamente. Fica aí a reflexão, né? Como integrar essas duas perspectivas. É algo para a gente continuar pensando.